Fala pessoal, sextou em sexta-feira com o clima do Dia dos Namorados, né? Por isso eu trouxe aqui o meu namorado, Max Amorim, pra dividir esse vídeo comigo, né? E gravarmos esse bate-papo pra vocês. Então, esse bate-papo não é só pra você que está namorando, é principalmente pra você que está solteiro, né? Você que aí passou o dia todo vendo na sua timeline foto de casal, foto romântica, foto de beijinho, foto de mãozinha e já desesperado, meu Deus, eu tô aqui solteiro. Mas esse vídeo é pra você porque nós queremos compartilhar aqui alguns erros e acertos que nós tivemos na nossa caminhada enquanto ainda éramos solteiros. Então, enquanto ainda não namorava com o Max, enquanto a gente ainda não tinha se casado, e nós queremos falar sobre isso aqui. Então, a gente vai fazer um bate e volta. Eu vou falar um erro, e aí Max vai também falar um erro que ele cometeu, e é assim, a gente vai conversar um pouquinho nessa noite, tá bom? Pra alegrar aí também e pra te fazer aprender, ou até mesmo você que tá namorando, né? Mas talvez você cometeu ou está cometendo algum desses erros, então fica ligado. O primeiro erro que eu quero compartilhar que eu cometi, né, na época que eu estava solteiro, é que eu negligenciei as minhas debilidades emocionais ao invés de tratá-las, né? Então, né, quando eu tava solteira de adolescente, aí essa minha faixa etária de 12 até os meus 17 anos mais ou menos, eu tinha muito problema com baixa autoestima, né? Já compartilhei isso algumas vezes nas minhas redes sociais, nas pessoas que estão mais próximas a mim, e eu acabava não tratando isso, eu negligenciei. Ao invés de trabalhar essa debilidade emocional na minha vida, eu acabei negligenciando. E o que é que isso afetou na minha vida emocional? Porque eu me tornava uma pessoa carente, e eu buscava olhares de outros homens, de outros meninos. Então, aí eu queria me arrumar e queria que algum menino me elogiasse, me achasse bonita, porque só assim eu ia me sentir bonita, eu ia me sentir amada, né? E foi um erro que eu cometi. Eu devia ter tratado isso logo, porque com certeza isso ia ter me ajudado a guardar meu coração, né? Dessa carência e dessa busca por olhares, por realmente aceitação, elogios, enfim. Mas esse foi um erro e eu falei demais. Então, meu erro foi. Um dos erros aí foi ficar, né? E isso não é bom emocionalmente. Eu não fui de ficar muito, que eu também nunca curtia negócio de show, né? Minha curtição era mais o motocross, então trilha, então não fui muito disso, mas foi uma coisa que eu acabei fazendo, errando, e acaba trazendo prejuízos emocionais, né? Pra nós, pra nossa vida. Isso aí. O segundo erro que eu cometi foi de ter liberado meu coração para um relacionamento muito cedo, né? Apesar de não ter namorado, né? Max é meu primeiro namorado e esse foi um dos meus acertos, que eu vou falar na hora dos acertos, mas eu liberei meu coração mesmo para um relacionamento. Um rapaz gostava de mim, eu tinha 12 anos de idade, né? Ele tinha 19 anos. E a gente acabou se relacionando assim. Ai, vai orar, você gosta de mim, eu gosto de você. Aí, né, aquela coisinha toda, vai me deixar em casa depois do culto. Essas coisas. E isso não foi bom, isso foi um erro que eu cometi. Eu devia ter guardado mais meu coração. Por mais que surgisse talvez algum sentimento, mas entender que não era a hora, não era o tempo certo para aquilo acontecer. Então, eu devia ter guardado. E até como, né, Eclesiastes fala que nós não devemos, não é Eclesiastes, perdão, Cantares de Salomão fala que nós não devemos despertar o amor até que ele não nos queira. Então, eu devia ter feito isso. Eu também fico semelhante aí nesse erro, né, em relação ao tempo, de às vezes a gente começar a namorar pensando no tempo, assim, pensando na idade. Ah, tô com 15 anos e não namorei, preciso namorar, 16, 17, 18, sei lá, a idade, né? Às vezes a gente fica atrelando o tempo de começar a namorar com uma idade, né? E isso foi um erro porque acaba se precipitando, né? E você foca e você coloca pontos, vamos dizer assim, que para você entrar no relacionamento que não são os pontos corretos, né? Para você estar vendo o momento de começar a namorar. Então esse foi um outro erro meu aí, E com que idade isso pensar na aconteceu, idade. mais ou menos? Com 16 anos, 15, 16 anos. Que foi o seu primeiro, no caso? Namoro.
namoro oficial, né? Um outro erro que eu fiz, né, e às vezes muitas meninas cometem esse erro, é olhar e valorizar muito o estereótipo físico. Então, eu olhava muito pra isso, queria aquele menino, né, arrumadinho, estiloso, ou que tocasse, ou que cantasse, porque eu era parte do Ministério do Louvor. Então, todas essas coisinhas que, sim, a gente olha, mas são coisas fúteis, né? Musculoso e tal. São coisas fúteis, são coisas pequenas, quando na verdade existem princípios muito mais importantes, valores muito mais importantes, né? E Deus sabe que eu não olhei pra esse rapaz por conta de estereótipo, porque ele era totalmente, né, digamos assim, fora do estereótipo que eu sonhava, que eu idealizava, e foi até um dos motivos que gerou crise, assim, no nosso relacionamento, mas isso foi um erro que eu cometi. Tradução, coloca uma foto dele aí, pra eu ver que eu não tô mentindo. E o meu terceiro erro, né, que eu tenho para compartilhar com vocês, foi de não ter me guardado para o casamento. Então, assim, isso nos traz uma consequência, né, emocional, nos traz uma consequência espiritual. E isso é ruim, porque vai ser ruim para o momento que você está solteiro, né? Vai ser ruim para quando você começar a namorar e vai ser ruim para o seu casamento. Então, assim, vai trazer algumas consequências que você vai ter que aprender a lidar com isso e a mudar algumas coisas na sua vida, isso. Onde você poderia ter evitado isso aí e ter fluído muito mais de uma forma melhor, né, nessa questão aí na sua vida. Então, esses foram os erros, né, que nós queremos compartilhar com vocês. 3 meus, 3 de Max. E agora nós vamos compartilhar acertos que nós fizemos quando estávamos solteiras. O primeiro acerto que eu fiz, né, que eu coloquei aqui, foi de sempre ouvir a voz dos meus pais e da minha liderança. Então, eu sempre busquei ouvir a opinião deles, a voz dele, quando eu estava gostando de alguém, né? Meu pai, né, sempre falava, dava aquele feedback, a gente sempre conversava, se aprovava, se não aprovava, se gostava da pessoa ou não. E então sempre que eu ouvia uma voz negativa deles, então já era um motivo suficiente para mim abortar aquele relacionamento antes mesmo de começar. Então, ouvi a voz dos meus pais, da minha liderança. Meu primeiro acerto, né, como solteiro aí, eu acho que foi no momento que eu realmente decidi fazer aquilo que agrada a Deus, né, independente de ser o que for, né, quando eu decidi realmente aquilo que eu quero agradar a Deus, seja no meu relacionamento, seja em qualquer área profissional, qualquer área da sua vida, né, naquilo que você vai estar estudando, se dedicando. Quando eu decidi isso no meu coração, que agradar a Deus seria a prioridade acima de todas as coisas, eu acho que esse foi o meu maior acerto aí, que veio contribuir para ter um acerto no meu relacionamento, mas foi quando eu realmente de coração entreguei todas as áreas da minha vida. Amém. O segundo acerto que eu quero compartilhar, né, é de ter me guardado e esperado um relacionamento sério, ao invés de ficar ficando com um, com o outro, né? Então, por mais que eu tenha gostado de algumas pessoas durante a minha fase de adolescência, mas eu sempre buscava, orava, via a opinião dos meus pais, né? Então, meu pai às vezes acabava nunca aprovando, até que chegou, né, o momento de vir Max. E eu tive o respaldo dos meus pais, então o Max foi meu primeiro namorado, foi meu primeiro beijo, né? E foi o primeiro tudo, digamos assim, me guardei pro casamento, né? E isso foi um acerto que eu me alegro muito, né, durante essa minha fase de solteira. Um outro acerto, né, continuando aí do meu primeiro acerto, que foi quando eu entreguei as áreas, foi quando eu realmente descansei meu coração em Deus, né? Porque apesar de eu ter já entregue a Deus todas as minhas áreas, mas querendo ou não, a gente nessa fase da adolescência, da juventude, o nosso coração ele fica muito inquieto, né? Com a questão de relacionamento, com quem é que eu vou namorar, Vendo né? os outros namorarem. Vendo os outros namorar, os amigos começam a namorar, e você vê, aí às vezes já chega alguém novo na igreja, você já começa, será que é esse, será que é aquela menina? E você não descansa, você vai e fica stalkeando aí os Instagram e tal, e isso não é saudável. E teve um momento
né, que eu realmente assim descansei em relação ao meu relacionamento, né? Eu fiz um propósito aí, algumas pessoas conhecem, fiz um propósito com Deus e realmente eu descansei, assim, relacionamento foi o último item da lista, vamos dizer assim, de prioridades. Eu consegui isso em Deus, né, pela graça dele. E quando eu consegui fazer isso, eu comecei a ver várias outras áreas da minha vida que eu precisaria crescer, né, no meu trabalho, no meu estudo, crescer espiritualmente, crescer em fé. E quando eu fiz isso, né, descansei na questão do relacionamento, foi que eu pude ver o tanto que eu ainda tinha para crescer em várias outras áreas, né? Então foi quando eu comecei a crescer muito em outras áreas, na liderança da igreja, né? Como líder de jovens lá, dos adolescentes, e foi quando eu comecei realmente assim a crescer em outras áreas. Então eu acho que esse foi um ponto assertivo aí, né? Um ponto que eu acabei tomando a decisão correta e foi bênção aí para. O meu último acerto, né? Não tenha sido o último, mas o último que eu quero compartilhar com você é que eu sempre busquei ouvir a voz de Deus e, acima de tudo, fazer a vontade dele. Então, isso estava muito forte no meu coração, até mesmo quando eu e Max começamos nosso relacionamento. Quem conhece a nossa história sabe, né? O nosso relacionamento não foi marcado por olhar, se apaixonar Rolou e aquela tal, química. né? Aquela olhei, não teve isso, né? Foi realmente algo assim, poxa, direção de Deus, porque eu não gostava de Max, né? A gente não se conhecia, nós não éramos amigos, né? Foi algo sobrenatural que a gente pode compartilhar pra você que não sabe em um outro momento. Mas eu sempre busquei ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele acima de tudo na minha vida. Então isso foi um ponto certo, né, na minha fase de solteira também. Seu último acerto. E esse é o principal acerto que eu tive, né, quanto solteiro, que foi ter uma convicção em Deus de um relacionamento, né? Então assim, isso foi assim para mim o mais fantástico. Tanto foi bom para quando eu comecei a namorar dentro do período do namoro, tanto dentro do período do noivado, e hoje eu vejo também foi bom dentro do casamento. Então assim, foi uma coisa que eu tomei uma decisão lá atrás que eu não sabia que eu ia estar colhendo os frutos até hoje, né? Então assim, cara, começa só a namorar com uma convicção. Quem anda próximo aí de mim já ouviu esse conselho. Busca ter uma convicção em Deus, né? Às vezes a gente só quer, nosso buscar é uma oraçãozinha rápida. Busque intensamente, jejum, faça propósito. Vale a pena. Busque ter realmente uma convicção em Deus, né? Da pessoa, do momento, de tudo, de você entender, porque assim, como a palavra de Deus diz, né? Aquele que busca, acha, aquele que bate a porta será aberta. E eu tomei posse disso e eu disse, Deus, eu só vou namorar com um sim seu, né? Não vou mais namorar pelas circunstâncias, não vou mais namorar pelo aquilo que eu acho, pelos meus sentimentos. Eu vou namorar, começar um namoro com um sim seu, quando ele dá vontade, da sua vontade, né? Esse para mim foi o maior acerto e é o que eu não poderia deixar de falar aqui para você. Amém. E pra gente finalizar esse vídeo, né, eu quero dizer pra você que está aí solteiro no Dia dos Namorados e talvez, eu sei que existem pessoas que estão de boa, estão tranquilos por estarem solteiros, mas eu sei que também existem pessoas que estão tristes nesse momento porque até agora, né, não de fato encontraram a pessoa com que vão passar o resto da sua vida, mas eu quero dizer pra você que você descanse no Senhor, que você não perca a sua esperança, porque Deus, ele é o principal preocupado, né? Ele é o Pai que cuida das nossas vidas por completo. Então, essa área da sua vida também será suprida por Ele está cuidando do seu futuro. Então, descanse o coração. Você que também tem aí nessa faixa de 14, 15 anos, descanse o seu coração também, não se apresse, né? É uma frase que eu gosto muito e quero deixar aqui pra você, é que a coisa certa no tempo errado, ela pode se tornar errada. E a fruta doce colhida fora do tempo, ela se torna azeda. Então não tenha pressa, espere no Senhor, né? Guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então
que você possa realmente nesse dia aí se alegrar, principalmente pelo fato não de ter alguém com você, mas de ter o Senhor que está conosco em todo o tempo, né? Mo, o que é que você, pra finalizar esse vídeo, uma palavra Você já que você... roubou minha frase, né? Não, eu Foi não isso que roubei você essa quis frase, falar a frase é primeiro, sua né? autoria. Mas você aprendeu comigo. Aprendi no livro. Vai, fala. Cara, o que eu deixo aqui assim, pra você é que você busque muita sabedoria. Né? Sabedoria em Deus para viver esse momento da sua vida. Não é um momento simples, não negligencie isso. Né? É um momento muito importante na sua vida. E você precisa viver isso intensamente. Né? E se você não for capaz de ser feliz, né, inteiro, né, solteiro, você não vai conseguir ser feliz em um relacionamento. Não é alguém que vai te completar. Isso é uma ilusão, né? Então assim, busca melhorar agora. Agora eu vejo pessoas afirmando às vezes algumas coisas que, não, eu sou desse jeito mesmo, sou ignorante assim. Cara, se você já identificou isso, muda agora. Não deixa mudar lá no casamento, quando o casamento estiver perto de terminar, encaminhando para um divórcio, para você mudar de ser ignorante. Né? Se você, mulher, vê que você precisa mudar o seu coração já desde já, para ser submissa a seu esposo, começa a mudar alguns princípios já de agora. Então assim, busca os princípios bíblicos que você não bate com você hoje, já começa a mudar. Né? Domínio próprio, já começa a mudar os princípios, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Isso aí. E nós esperamos que esse vídeo abençoe sua vida. Não deixe de compartilhar, não deixe de seguir a gente aqui no Instagram, não deixe de também se inscrever no nosso canal no YouTube. E que Deus abençoe você, né? Hoje o nosso vídeo foi aqui a 3, né? Luna, Max e eu, né? Diretamente aqui da nossa casa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração e feliz Dia dos Namorados, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima.